Galera, é o seguinte, coisa importante aqui. Eu ia conversar com vocês hoje sobre algumas ações específicas, né? Pontuando algumas coisas ou outras aí. Por exemplo, a Klabin, que ia pagar dividendos, a gente ia fazer um estudo sobre ela. Mas eu vou deixar isso daí um pouco para depois, porque pesquisando material para trazer no dia de hoje, eu me deparei com algumas coisas aí um pouco preocupantes, para dizer o mínimo, tá? E mostra aí o retrato de como a nossa elite, de como e eu não tô falando aqui de elite de papo de comunista, tá? Eu tô falando de elite de verdade, como a nossa elite política e elite financeira que faz parte em sua grande parte aí é composta por alto escalão do funcionalismo público, por altos escalões aí de cargos do judiciário, principalmente, como ela tem uma visão meio que distorcida da realidade, pelo menos distorcida da realidade da qual eu me encontro e da qual aqueles que me são próximos também fazem parte, tá? Antes disso, vamos falar aqui do trade do dia. Hoje foi o loss do dia. Hoje deu loss no limite, né? Tomei stop loss aí no limite do meu financeiro. Tá aqui o meu financeiro, tá? E o que eu fiz, né? Eu não devia ter operado hoje, bem dizer é isso, tá? Eu tive um problema aí particular e eu cheguei atrasado no mercado, mesmo assim acabei entrando e comprei, tá? Comprei aqui pelo mesmo motivo de sempre, tá, galera? Olha aqui, ó. O que a gente vinha falando até então, olha só, não tinha feito ainda pivô de baixa. Lembra que eu comentei com vocês no último vídeo? Falei, ó, temos esse candle forte, né? E ele não tinha feito pivô de baixa. Ontem nós tivemos esse fechamento aqui, que é um inside bar, então a gente basicamente desconsidera ele. Ainda temos uma tendência de alta, mas temos um ponto importante aí, um ponto de cautela. Eu até brinquei e falei, ó, eu quero ficar aí perto da saída do cinema, né? Porque se pegar fogo eu quero ir embora, tá? E realmente hoje eu não deveria ter entrado no mercado, mas acabei entrando e paguei o preço. E olha só o que o mercado fez, inclusive depois acabei de ver aqui, tá? Voltei agora aqui em casa, mas vamos lá. Bom, comprei atrasado, né? Ele começou a cair meio sem vontade. Eu estava acompanhando o volume e o Times and Trades estava bem sem volume. As empresas, as operadoras, os institucionais não estavam com vontade de operar. E então eu comecei a fazer meus scalps aqui. Até que ele começou a acelerar a queda, eu parei de fazer scalp e fiquei esperando ele terminar. E aqui eu considerei como uma parada. Talvez eu tenha considerado cedo demais, talvez, mas enfim, minha estratégia dizia isso e eu consegui fazer bons scalps aqui. Olha só, minhas saídas e tudo mais, né? Acontece que ele acelerou a queda aqui novamente. Na volta ele acabou fechando várias parciais minhas, eu entrei de novo e tudo. Tava indo bem, eu falei, bom, se ele cair assim, para mim tá ótimo, porque ele vai fechando as minhas parciais. E outra, se ele continuar caindo assim, eu tinha essa região dos 156 e 500 e 450, 156 e 500 como um ponto importante de parada para mim. Então, se ele for fechando assim, beleza, porque ele tende a dar uma segurada nessa região. E ele foi. Olha quantos scalps eu fui fazendo, cara. Olha só. Tava até contente no dia e esperançoso, porque geralmente quando acontece isso, galera, qualquer subidinha que der eu já pego a minha meta. Acontece que hoje ele não subiu, ele acelerou a queda e aí eu fui estopado exatamente aqui, tá? Eu fui estopado exatamente aqui. Depois disso, ele acelerou mais e depois, agora que eu fiquei sabendo, né, que eu acabei de ver o gráfico, ele voltou tudo e eu teria sido um dia muito bom hoje para mim. Mas tudo bem. Rodrigo, você foi violinado. Olha que coisa que aconteceu aqui. Você foi violinado. Esse mercado malvado. Primeiro que eu não fui violinado, tá, galera? Porque aparentemente você não tá tão longe um ponto do outro.
Mas se você puxar o meu stop até a mínima do dia, dá 1000 pontos, galera. 1000 pontos com a mão que eu tava aqui, teria aumentado o meu prejuízo uns 4 mil e poucos reais, tá? Então, assim, teria quase triplicado o meu stop, esses 1000 pontos aqui. Então, assim, não, né? 1000 pontos não dá para considerar que é uma violinada, ok? Uma violinada seria se ele me estopasse aqui, caísse mais uns 80 pontinhos, voltasse 100 pontos e voltasse. Agora 1000 pontos não, né? Mas tudo bem, faz parte do dia, faz parte, isso daí tá dentro da estatística, não tira aí a lucratividade do meu operacional. E é basicamente isso, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês como é que tá aqui esta conta, relatório de performance, no mês, todos os ativos, é isso mesmo. No mês eu tô com um loss agora, né? Mas se eu jogar aqui, por exemplo, nos últimos 3 meses, vamos esperar carregar aí, ó, tá super bem aí, tá? É só mais um trade, isso é só mais um trade, aqui ó. A minha curva de patrimônio é essa, galera, tá? Então, tranquilinho, isso daqui já aconteceu outra vez aqui, ó, há pouco tempo. Tá fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, galera. Tendência de alta aqui também. Então, tá de boa, não tem problema não, tá? O que eu quero comentar com vocês, pessoal? O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, galera. Coloquei uma notícia aí, tá? Coloquei uma notícia. Deixa eu ver se eu só consigo atualizar. Pera aí, eu sei que a tela tá preta. Eu sei que a tela está preta. Eu só tô ajustando aqui a plataforma para ficar melhor aí para vocês observarem. Eu acho que é assim, né? Beleza. Olha só, galera, eu quero comentar, não tem a ver muito com política, tá? Pode ficar sossegado. Mas eu quero comentar com vocês por que a nossa bolsa, né? Ela, entre aspas, continua barata, como dizem, mesmo depois de tanta alta e tudo mais. Lógico, tem a questão do dólar e tudo mais, é óbvio. Mas a nossa bolsa, galera, ela é uma bolsa que eu acho que daqui pra frente, se as coisas continuarem do jeito que tá, o normal dela vai ser continuar barata. Vocês sabem, a galera que entende um pouco mais de parte de fundamentos, né, existe um indicador que chama PL, é o preço sobre lucro. O PL, ele basicamente diz, a grosso modo, tá, de forma bem leiga, se aquela empresa tá cara ou tá barata. E tem empresas que vivem com o PL alto, com o PL indicando que aquela empresa está muito cara. E essas empresas que indicam que elas estão muito caras, as ações dela estão muito caras, elas continuam subindo ano após ano. Não todas, obviamente, mas algumas de alguns setores, principalmente, setor de tecnologia, um deles, por exemplo, tá? Eles são empresas que o pessoal trabalha muito com a perspectiva de sempre crescer. E como a tecnologia, por exemplo, ela tem um crescimento de forma exponencial, basicamente, né? Então é por isso que o PL dessas empresas acaba sendo caro, por conta da expectativa da galera. Não é que ela está valendo aquilo naquele momento, mas os investidores imaginam que daqui a X tempo, daqui a X anos, ela vai estar valendo muito mais do que está valendo hoje, por conta do crescimento tecnológico, da evolução tecnológica. E aí acaba atribuindo esse valor aí, né? Arbitrando esse valor do futuro no presente. O Brasil, ele é basicamente isso, só que é do mundo invertido. Sabe a série Stranger Things? Não tem um mundo invertido? Pois é, o Brasil ele faz parte do mundo invertido. Por quê? Isso estou falando da minha cabeça, tá, galera? Enfim, estamos trocando uma ideia aqui. Porque eu acho que o Brasil está com o PL, entre aspas, esse PL, tá? Baixo. Não porque, poxa, olha só, tá em promoção.
vamos aproveitar e comprar o Brasil porque não tem ninguém olhando, porque daqui a pouco ele vai crescer e não sei o que, e ele vai bombar. Não. Eu acho que o Brasil está com o seu, entre aspas, de novo, PL baixo, né? Ele está de uma forma barata para o gringo, justamente porque o gringo não está vendo mais atratividade no Brasil. É lógico que existe aí uma curva e uma média onde esse preço, esse PL, né, essa atratividade do Brasil vai variando, mas eu acho que essa variação, galera, ela vai acabar sendo uma variação sempre cada vez menor para baixo, como se fosse um candle, e esse candle tivesse uma média de 20, por exemplo, passando por cima dele, e a tendência é de baixa, e a média de 20 vai estar cada vez mais para baixo, porque a tendência é de baixa. Então é como se o Brasil tivesse cada vez mais barato, e a média desse índice de quão caro ou barato ele tá, vai estar cada vez mais baixa, porque o Brasil vai estar cada vez mais barato, porque ele vai se tornar cada vez menos atrativo, tá? E por que eu digo isso? Por N fatores, mas eu quero comentar um em específico com vocês, e não é esse que está na tela, tá? Não é esse que está na tela. É um que eu acho que é pior do que esse. Esse que está na tela, bolsa despenca, isso foi... Não é de sexta-feira, onde a bolsa despencou, é de hoje, tá? De ontem, na verdade. Bolsa despenca e dólar avança após Flávio Bolsonaro dizer que a candidatura é irreversível. Ou seja, o mercado não gostou da ideia do Flávio Bolsonaro se pré-candidato à presidência. E as pessoas não gostaram, muita gente, inclusive vários bolsonaristas que eu tenho contato, não gostaram disso. Mas mesmo assim, as pessoas, o Flávio, por exemplo, mantém. Ele quer porque quer continuar. Essa ideia louca e maluca de enfrentar o Lula. E aí é um perigo novamente, porque pode ser que o PT ganhe novamente aí e teríamos aí mais 4 anos de PT. E isso totalizaria aí, cara, uma grande parte, se não toda, toda na verdade, né? Toda a minha vida profissional, ela está pautada até o momento sob a ótica e a filosofia e a ideologia do PT. Vocês já pararam para pensar? A galera que tem mais ou menos a minha idade, que nasceu nos anos 80 por aí, nós só vivemos era PT. Nosso país está do jeito que está, pelo bem ou pelo mal, tá? Não estou aqui fazendo julgamento de valor, não estou fazendo aqui atribuição de juízo nenhum. O nosso país só está do jeito que está por conta do PT. Repito, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, tá? Aí é você que faça esse juízo de valor aí, de acordo com os seus valores e seus princípios, beleza? Mas o fato é esse, galera. O fato é esse. E o Flávio disputando essa possível presidência, a chance do PT continuar e se perpetuar ainda mais no nosso Brasil, no poder, é muito maior, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora o principal é esse aqui, galera. Vice-presidente do TST vê resultado inegável no modelo de trabalho da China. E ele fala o seguinte: embora funcione em um sistema próprio que não pode ser comparado sem ressalva com o brasileiro, o modelo de trabalho da China deu resultado inegável. Isso quem falou? Quem? Vice-presidente do nosso Tribunal Superior do Trabalho. E ele disse mais, olha só, esse daqui é ele, tá? Ele fala o seguinte: é inegável o boom que este país, que tem um sistema muito próprio e específico, alcançou em termos de produtividade e de eficiência. E ele quer que o Brasil siga o mesmo caminho. Ele inclusive fala que a CLT ela tem que ser modernizada e dá a entender, pelo menos por essa matéria aqui, que é modernizada de acordo com o modelo de trabalho chinês. Óbvio, é inegável que a China teve um crescimento econômico violento. E é inegável também, assim, para usar o termo dele, né,
que esse crescimento econômico foi por conta de trabalho, óbvio. Ela não cresce do nada, por um milagre. Teve um esforço, teve mão de obra ali empregada para fazer a China crescer, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, galera, no modelo de trabalho da China, para que a nossa justiça, a maravilhosa justiça do trabalho, ela quer trazer aqui para o Brasil. Bom, antes, vale ressaltar que a nossa justiça do trabalho é a mais cara do mundo, tá? A nossa justiça do trabalho é a mais cara do mundo. O que isso quer dizer, Elias? Isso quer dizer que os nossos juízes e desembargadores, eles recebem muito mais do que outros juízes e desembargadores de justiças do trabalho de outros países, tá? A justiça do trabalho nossa, os juízes e desembargadores da justiça do trabalho, eles já recebem mais do que juízes e desembargadores comuns, por ser justiça federal. A justiça do trabalho é uma justiça federal, a justiça comum é a justiça estadual, então a federal recebe mais. Mas não só isso, ela recebe mais do que o mundo inteiro. Além disso, a nossa justiça do trabalho, ela é a justiça do trabalho com mais processos no mundo. E até pouco tempo atrás, ela tinha mais processos do que o segundo e o terceiro país somados, tá? Então, olha só, veja se o modelo de justiça de trabalho, de direito de trabalho que nós temos hoje é bom, funciona. Se a nossa CLT é boa ou é ruim para a população, é boa ou é ruim para o país. Por aí você analisa o quão custoso é, porque quem paga isso somos nós. É empregado e é empregador. Quem paga o salário dos desembargadores é empregado e empregador. Quem paga esses milhares e milhares e milhares de processos é o empregado e o empregador. Somos nós, cidadãos brasileiros. E isso tem tudo a ver com o mercado. Porque esse tipo de ótica que a gente está trazendo aqui como um exemplo pelo vice-presidente da ST é um exemplo de ótica distorcida que faz com que os investidores estrangeiros vejam o Brasil como um país a não ser investido. Quem que vai querer, que investidor estrangeiro vai querer abrir uma empresa aqui, vai querer botar mão de obra, contratar pessoas para trabalhar na sua empresa aqui no Brasil, sendo que o Brasil tem o vice-presidente do Tribunal do Trabalho, do TST, acima do TST na área trabalhista, só o STF, galera. Só o Supremo Tribunal Federal. TST é a última coisa, a última instância da vara do trabalho, tá? Da justiça do trabalho. O vice-presidente dessa última instância está falando que o modelo da China deve ser aplicado com as devidas ressalvas aqui no Brasil. Vamos ver então qual que é esse modelo chinês que a gente deve aplicar aqui no Brasil. E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim se vocês acham que o Brasil deve copiar a forma de trabalho da China ou não, tá? Bom, primeiro que todo mundo sabe que a carga horária de trabalho na China é bem puxada, já foi muito mais, mas ainda é bastante puxada. Mas na China a gente tem muitos casos, como os que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Como esse, por exemplo, caso do menino de 7 anos que trabalha como entregador. Um garotinho de 7 anos de idade, ele é entregador na China. Ele estava trabalhando como entregador. A história de um órfão de 7 anos que trabalha fazendo entregas na China gerou um debate sobre a pobreza na infância e o acesso à educação do país. Tá aqui, ó. Esse rapazinho, ele ajudou o boom econômico aí da China. Esse tipo de caso ajudou, né? Ele é um caso isolado? Não, não é um caso isolado. Nós temos isso daqui, olha só. Crianças em idade... Isso daqui, ó, aliás, é da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, tá? É uma associação brasileira voltada para isso. Não é qualquer site, qualquer blogzinho
qualquer, enfim, anticomunista falando, tá? Crianças em idade escolar na China trabalham durante a noite para produzir dispositivos Alexa da Amazon. Documentos vazados mostram crianças menores de 18 anos recrutadas pelo fornecedor da Amazon trabalhando horas extenuantes e ilegais. Tá aqui, ó. Isso daqui é na China. Ah, mas é para Alexa, é para uma empresa americana. Sim, é para uma empresa americana. Eu não estou defendendo os Estados Unidos em nenhum lugar. Mas isso daqui acontece na China. É muito mais fácil acontecer isso na China do que nos Estados Unidos. É muito mais fácil acontecer isso daqui na China do que em algum país da Europa Ocidental, por exemplo, né? E não só se resume a crianças, tá? Existe trabalho escravo na China. Nós temos isso daqui, ó. Shen confirma caso de trabalho infantil após auditorias a fornecedores. Shen intensificou as auditorias aos fabricantes na China e adotou uma nova política no que diz respeito a infrações graves por parte de fornecedores. De novo, trabalho infantil na China. De novo, nós temos o quê? Temos que nos espelhar na China para atualizar a nossa CLT. Afinal, a China deu um boom econômico, diz o excelentíssimo Guilherme Caputo Bastos, vice-presidente do TST. Temos mais. Norte-coreanos enviados à China para trabalho escravo em fábricas. Vejam que não são só crianças, olha só. Temos, inclusive, vizinhos camaradas comunistas, são camaradas, e foram enviados da Coreia do Norte para a China para trabalhar de forma análoga à escravidão ou de forma escrava, realmente, em fábricas lá na China. Tá? Isso daqui foi 2024. Tem notícias de todas as datas aqui, tá? Ah, Rodrigo, mas isso daí tá falando da China, mano. Não tem nada a ver. Isso daí nunca vai acontecer aqui no Brasil. Não? Não vai acontecer aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos o quê? Nós temos aqui a mais nova empresa tecnológica de veículos chinês, a BYD. Né? Nós temos uma fábrica aqui. E o que aconteceu recentemente com a BYD? Ministério Público do Trabalho processa a montadora chinesa BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas na Bahia. Órgão pede pagamento de 257 milhões. Esse é o tipo de modelo que nós temos que nos espelhar aqui no Brasil? É esse o tipo de... Por que isso acontece? Porque existe uma permissão. Se não expressa, é uma permissão tácita. Existe olhos fechados lá. E aí vem a galera aqui no Brasil e quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, malemar, existe uma legislação. E aí o que acontece, galera? O gringo que tem grana, que quer investir aqui no país, vê tudo isso e fala, pô, é melhor eu colocar alguns milhões de dólares lá no Brasil para abrir uma empresa e correr o risco de ter reformas trabalhistas que vão me complicar, de ter processo, que a maior chance aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, galera, mas existe assim, se você jogar uma moeda, a chance de dar cara e de dar coroa é de 50%. Se você contratar um funcionário, a chance dele entrar com processo e dele não entrar não é 50%. E é muito mais provável que ele entre com processo contra a empresa do que não entre. Por que ele vai entrar com processo contra a empresa? Porque o empresário é um vagabundo? Porque o empresário é um picareta? Porque é um explorador? É um burguês safado que está enriquecendo às custas do trabalho das pessoas? Não. Não. Porque a nossa legislação é extremamente paternalista em relação ao trabalhador. Ela não quer saber quem tem razão ou não quem tem. Ela vai dar ganho de causa para o trabalhador, mas na maior parte das vezes, ainda que não seja justo, ainda que não seja legal. Quantas e quantas discrepâncias a gente vê no dia a dia na nossa justiça do trabalho?
E aí o gringo, com dinheiro, olha isso tudo e fala, bom, eu gasto esses milhões no Brasil, eu invisto esses milhões no Brasil, ou eu vou buscar um outro país, vou para o México, vou para a Índia, vou para algum outro país com menos burocracia, vou com algum outro país com mais flexibilização na legislação trabalhista, com menos carga tributária. Pois é aí que tá, galera. É aí que tá, pessoal. No final das contas, no final do dia, a Bolsa Brasileira, o mercado brasileiro, ele, ao meu ver, vai continuar sempre cada vez mais barato. É lógico, vai ter momentos em que os gringos vão entrar com dinheiro no nosso país, vão fazer uma especulação financeira. Quando eles verem que o país está, a bolsa brasileira está ficando cara, eles vão cair fora. Eles não vão trazer dinheiro aqui para investir. Essa é a minha visão. Isso é o que eu acho, eu quero saber a sua opinião. Fala aí, galera, nos comentários. Você acha que o Brasil devia instituir um modelo de trabalho igual ao da China? Fala aí que eu quero saber. A sua opinião é muito importante para nós. Vamos que vamos, até mais. Valeu, falou. Tchau, pessoal.